As empresas, elas, durante muito tempo, elas foram marcadas por protecionismo. E ainda no Brasil você tem barreiras protecionistas, né? A nossa abertura para o mercado internacional é muito pequena ainda, né? Por maior que tenha sido a abertura, ainda comparado com outros países, ainda é pequena. E a única maneira de você evoluir com a empresa é quando você tem concorrência, né? Então, um exemplo é a indústria automobilística, né? Você tem aquele marco de 1990 que teve a abertura de mercado. A indústria automobilística era muito defasada. Por quê? Porque você estava em berço esplêndido, né? Então, você não tinha concorrência e a estratégia é, se aumentava o custo, você aumentava o preço. Aumentava o custo, você aumentava o preço, né? A partir daquela época, com a abertura, teve uma concorrência. E aí a estratégia de aumentar custo, aumentar preço, aumentar custo, deixou de ser verdade. Então o que acontecia? Com a concorrência, você tem que concorrer por preço, por qualidade e por prazo de entrega, né? Então, as empresas tiveram que se adaptar. Aquelas que foram mais expostas, né, à concorrência, aumentaram em muito a produtividade, como é o caso de fábrica de papel, no caso de automobilística, né? Mas ainda outras empresas ainda têm proteção, né? A proteção tem caído, mas ainda, né, comparado com o mundo, ainda tem muita proteção. Como você tem proteção, não tem concorrência, então eles ficaram paradas. Quando você tem uma crise, né, como várias que nós tivemos, notadamente agora, o que você faz? Se não tem mercado, você demite pessoas, né? Você abaixa a sua capacidade produtiva, né? Quando retoma o mercado, você contrata pessoas, né? Essa daí é uma estratégia errada, né? Então, quando você está no auge, você tem que buscar produtividade, né? Quer dizer, quando mais concorrência você tiver, maior a busca da produtividade. Se você quiser aumentar a produção, né, sem aumentar os recursos, você tem que aumentar a produtividade, né? Então o que se fala? Se gasta recurso em coisas que o cliente não quer ou alguma coisa que o cliente não percebe, né? Então, um exemplo, você tem um processo produtivo, né, e faz muitos defeitos, né? Então você vai ter que fazer de novo. Você gastou recurso, gastou dinheiro para fazer de novo, né? Isso a gente chama de desperdício. Bom, se eu melhorar a qualidade atacando causas, né, por que eu estou refugando, né, tantos produtos? Então, com isso daí, você reduz a quantidade de recurso e mantém a mesma produção. Ou, se você quiser manter o recurso, você aumenta a produção. Então, a estratégia empresariada é exatamente essa. Ela ataca no aumento da capacidade, né? Esse é o grande erro. O que a gente tem que ensinar para eles é o seguinte: olha, com essa capacidade que você tem de produção, se você reduzir os desperdícios, você consegue tirar mais produto daí, né? Porque se você aumentar recurso para aumentar a produção, bom, o custo unitário praticamente continua o mesmo. E não se trata disso aí, trata de se abaixar o custo unitário, atacando esses desperdícios. Quando você tem um processo produtivo que tem muitos problemas, então qualquer investimento em melhoria que você fizer te dá um grande retorno, né? Já no segundo investimento, na segunda fase, né, você já atacou aqueles principais problemas, né? Então aquele investimento que você fez vai dar um resultado menor. Na terceira leva de investimento, né, você já atacou os grandes problemas, os médios e pequenos problemas. Então, aquelas empresas que tiveram mais concorrência, né, já avançaram muito no seu processo produtivo, então, realmente, eles têm que atacar com novos processos automatizados, com robô, com manufatura 4.0, com conectividade, com uma série de coisas. O que eu diria que a maioria das empresas, principalmente as médias e pequenas empresas, e algumas grandes também,
né, estão longe dessa fase. Né? Então, o que a gente nota é que você tem processos produtivos extremamente ineficientes. Então, é um erro, por exemplo, querer colocar um robô assim no processo produtivo. Né? Por quê? Bom, você vai trocar mão de obra por uma máquina. Né? Só que aí você comprou um robô barato e não tem confiabilidade. Bom, quebrou o robô, você não tem a manutenção adequada, o processo produtivo fica 6, 12 horas parado lá. Então o que a gente diz é o seguinte, olha, vamos analisar o seu processo produtivo com as suas máquinas, com seus equipamentos, com o seu pessoal, né? E vamos analisar quais são os desperdícios do processo produtivo. Né? Então a ideia é você fazer com que o seu pessoal ajude a melhorar o seu processo produtivo. Primeira coisa é enxergar onde estão os desperdícios. Você dando alguns treinamentos, fazendo as equipes Kaizen, em que os próprios operadores, né, que estão com a mão na massa, que eles sentem as dificuldades, né, eles encontram as soluções. Com esse processo de globalização que a gente está discutindo agora, empregos sumiram. Né? Então, aqueles empregadores lá nos Estados Unidos, na indústria automobilística, Detroit, né, notadamente, eles já sofreram isso daí. Né? E esses empregos saíram de lá, agora estão tentando voltar, mas vai ser muito difícil, porque se você volta, o custo vai subir muito, perde a competitividade. Né? Ninguém vai comprar um carro caro por patriotismo. Né? Ele quer comprar um carro, né, com o menor preço possível. Isso daí, né, no Brasil, nós vamos também ver isso aqui. Né? Então, conforme essas empresas, né, que hoje utilizam baixa tecnologia forem aumentando, né, a questão de tecnologia no seu parque industrial, né, nos seus equipamentos, naturalmente vai precisar de mão de obra diferenciada. Né? Então eles vão substituir aquelas atividades feitas por mão de obra de baixa qualificação, e vai acontecer exatamente o que aconteceu em Detroit. Aqueles lá vão perder o emprego, né, vão ser dispensados. Ou eles se requalificam, né, porque se parar, aí não vai ter emprego adequado ao conhecimento dele. Então, basicamente, esse desenho já está tratado. O que se tem é a velocidade, né? Porque, de alguma maneira, essa troca de processo produtivo de baixa tecnologia para alta tecnologia vai demorar ainda algum tempo. Né? Então, dá tempo ainda desse pessoal pouco qualificado ir aumentando a sua qualificação. Mas, para isso, eles precisam querer fazer isso, eles precisam enxergar que existe uma ameaça. Que a gente costuma ver que qualquer empresa, né, tem 3 estratos. Né? 10% são automotivados, são aquelas que procuram melhorar, vestem a camisa da empresa, procuram se qualificar para ajudar a empresa, que a gente chama dos automotivados. 10% é muito difícil, são pessoas, né, que por qualquer coisa que você faça, eles não vão sair do lugar. E 70% a 80%, né, vai depender da empresa. Né? Ou seja, se ela conseguir mostrar para eles que existe um bem naquela qualificação, né, esses 70%, 80% vão ser puxados para cima. Né? Isso daí é muito a cara da empresa, a gente chama de cultura da empresa, a cara do empreendedor. Né? Se esse empreendedor realmente se interessar em puxar a pessoa para cima, sempre está alertando, olha, né, você precisa se qualificar, esse extrato intermediário aí, realmente ele consegue, né, se motivar, se mover naquela direção. Se o estilo empreendedor da empresa, do empreendedor, não fosse preocupar com os funcionários assim, manter a empresa, aquela visão mais curta, aquele extrato intermediário vai para baixo. Né? Então a tendência é que eles não saiam do lugar. Né? Então a gente não tem dados concretos assim,
Mas a gente tem aqui na literatura, são esses 3 estratos, então depende muito da empresa puxar esse extrato intermediário para cima ou puxar esse extrato intermediário para baixo. Primeiro, você precisa ter uma unidade de medida de serviço, né? Então, por exemplo, no call center, é um número de chamadas, né, que você vai fazer. Só que você tem chamadas, né, você pode fazer uma chamada de 15 minutos com uma chamada de 2 minutos. Você tem vários tipos, que é uma coisa muito complicada, outro é saber só o seu saldo da conta. Então, o problema de serviço é chamado heterogeneidade, ele é muito heterogêneo. Quando tem 2 carros que acabaram de sair da linha de produção, né? Os 2 carros, né, são brancos lá e muito parecidos. É difícil você diferenciar um do outro, né? Também, essa aí é a manufatura. Então, você vê que existe uma homogeneidade, né, entre os produtos. Agora, esses 2 carros são vendidos e voltam para fazer a revisão dos 10 mil quilômetros. Eles não voltam iguais. Então, há uma heterogeneidade. A outra coisa é que serviços, você tem muita participação do cliente, né? Muitas vezes você está fazendo um cabeleireiro, um call center, então você tem um cliente lá presente. E pessoas são extremamente heterogêneas, né? Então você tem uma pessoa extremamente gentil e você tem uma pessoa extremamente agressiva. Então o serviço é muito heterogêneo. Então você precisa ter meios de equalizar isso daí. Tem algumas tentativas, né, baseadas na manufatura, que você tem uma questão de serviço equivalente, né? Então você tem os call centers lá, então você tem uma chamada padrão e todas as outras chamadas são mais ou menos, né, equalizadas por aquilo. Mas também é setorial, né? Então o problema de serviços é a heterogeneidade. Então, o recurso fica igual, pode ser homem-hora, né? Geralmente para serviços o grande é homem-hora ou gasto telefônico, alguma coisa assim. Então a questão do recurso fica bem resolvida. O problema é a produção. Dada a heterogeneidade do serviço, você não consegue somar muito bem a produção. Por isso que é difícil. Então os serviços no Brasil estão muito, muito ruins, né? Se vê a questão da qualificação da mão de obra, claramente quando você fala com alguém num call center, né? Quando alguém vai te dar uma informação, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai transportar e o motorista te trata mal, né? Então, eu acho que no setor de serviços no Brasil, né, precisa de muita melhoria.